No campo e na cidade vamos meter o terror. Para onde você está indo? Eu tô indo para Niterói, Rio de Janeiro, para o Encontro Nacional de Militantes do Levante. Cara, são 2 anos sem encontrar os companheiros, sem participar de espaços nacionais. Então, a expectativa tá lá em cima e eu tô com uma ansiedade do bem aqui, esperando logo esse dia chegar pra gente estar lá no Rio de Janeiro, com toda a companheirada reunida. Pra onde eu tô indo? Eu tô indo pro Rio, né, gente? E você tá animada pra ir pro Rio? Se eu tô animada? Ah, tô bastante. A gente chegar lá, ver, assim, tantos jovens lá que estão com o mesmo objetivo, com a mesma empolgação que eu, isso só me anima mais, me empolga e me faz querer assim, nossa, vai! É isso. Muito animada, eu tô muito empolgada para reencontrar os amigos, companheiros de luta, né? Depois de 2 anos só se vendo nas telinhas e para principalmente, né, renovar a nossa mística para muita luta que tem para esse ano. Em meio à banalização da cultura e das pessoas, em meio a tanta exploração de ideias e pensamentos, surge na contramão desse mundo massificado um grupo de jovens dispostos a discutir, debater, romper, se rebelar contra a realidade explorada e ditada pelos detentores do poder e do dinheiro. São esses jovens que se mobilizaram e organizaram o Levante Popular da Juventude, com o compromisso de lutar constantemente pela liberdade e pela democratização do Estado, e pelo livre acesso de todos às oportunidades. O processo de organização do Levanta já era organizado, então a minha necessidade de se organizar, eu acho que ela é datada um pouco de antes, né? Que foi quando eu era do colégio de aplicação lá, da escola dentro da UFES. E na 5ª série teve um processo de ocupação lá da porta do CCV, porque a gente queria adiar o vestibular e tal. Então acho que ali tive um primeiro contato com luta, né? E a gente ocupou, fechou o CCV para impedir as inscrições do vestibular, porque tinha tido greve e a galera do 3º ano passou em sala dizendo assim, olha, a gente, amanhã pode ser você, e a gente vai fazer o vestibular com desigualdade com relação à galera particular, porque a gente não vai ter o conteúdo todo, então vamos adiar o vestibular pra gente ter e tal. Então tive contato com a luta. Depois, no ensino médio, lá no 1º ano, eu fui para o 1º ano no passe livre e tal. E o passe livre, que é uma história engraçada, porque meu avô me dava 2 passes por dia certinho, e aí a galera passava em sala, porque tem direito, citava exemplos de outras cidades, outros estados que já tinham aprovado passe livre e tal. Então eu ficava, e eu faltava aula às vezes para trocar no terminal por acarajé, comida e tal. E aí eu ficava, se eu tivesse passe livre eu poderia ir para aula todos os dias e comer igual e tal. Que foi o que me motivou a ir pro ato. E o primeiro, lá na 5ª série, que me motivou foi a solidariedade mesmo, porque eu pensei, realmente, um dia pode ser eu, no 3º ano, para fazer vestibular e sem o conteúdo completo e tal. Então acho que essas 2 experiências assim foram que despertaram uma coisa assim crítica, coletiva, coisas que não dá pra gente chamar ainda de um projeto político, mas que é tipo essa inquietação de tem coisa errada, e acho que uma forma de resolver essa coisa errada é em organização e luta coletiva. E aí esse coletivo, ele tinha esse objetivo, assim, né, de fazer essa ponte dos estudantes com o trabalho popular, com o trabalho de base nas comunidades, assim, né. Então a gente delimitou umas 3 comunidades em Porto Alegre que a gente ia desenvolver esse trabalho, e a gente ia sistematicamente criando espaços na universidade para convocar os estudantes a se somarem, assim, né. E esse coletivo, ele futuramente depois se transformou num embrião do Levante, né? Muitos militantes que participavam desse coletivo foram depois se somar na construção do Levante. 10 anos desde o nosso primeiro acampamento nacional lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 10 anos de uma juventude que não aceita temer, que se organiza, que estuda, que luta, que ocupa os espaços com ousadia e rebeldia.
que não se cala diante das injustiças e que sabe que para fazer luta é preciso construir unidade com as organizações e movimentos parceiros. São 10 anos de uma juventude que denuncia torturadores e golpistas, que esculachou a Rede Globo, que quando é preciso vai lá e joga purpurina no Bolsonaro, joga dólares no Cunha, bate na porta do Dória e em menos de 24 horas escracha o Temer 2 vezes se preciso for, e em 2 cidades diferentes. 10 anos. 10 anos e 3 acampamentos nacionais. Entre eles, aquele que colocou 7 mil jovens para tremer o Mineirinho em 2016. E que fizemos o maior ato de juventude depois do golpe que impeachmentou a presidenta Dilma. Ocupamos as ruas milhares de vezes para defender a democracia. Também, quando Lula foi preso por perseguição política, estivemos lá no ABC, assim como construímos a Vigília Lula Livre, desde o seu primeiro dia até o final. São 10 anos de rebeldia que se organiza e luta contra o genocídio da juventude negra, pelos direitos dos nossos LGBTI, pela vida das mulheres. Seguimos nas ruas em luta pela vida do nosso povo, para denunciar qualquer tipo de opressão, como fizemos no escracho em denúncia à morte de Moise. Seguimos nas ruas para que a gente não dê nenhum passo atrás, porque somos maiores que o fascismo e a tirania daqueles que colocam o lucro acima da vida do povo. Chamar a atenção para um fato que ele acontece cotidianamente, que é o racismo estrutural. Porque o Moise era um trabalhador, ele veio refugiado do Congo e um menino de 24 anos foi assassinado de uma forma brutal aqui no Brasil, que decidiu acolhê-lo sem estrutura alguma para acolher esses refugiados, e hoje nós estamos aqui para denunciar esse fato e o nosso racismo estrutural. Simboliza para nós uma asfixia, né, de ver um corpo jovem negro que tinha a nossa idade, né, que faz parte de uma juventude que está sendo cada vez mais precarizada, com menos acessos a direitos, principalmente a juventude negra, que no Brasil nunca teve acesso pleno aos direitos. Resistir, indignar, é meu dever. Me transformar em uma nova pessoa, pra realidade mudar. A minha primeira memória, é de 2013. Era secundarista ainda e tava rolando ali as manifestações, né, de julho de 2013. E nessa época eu não tinha muita noção de movimento social, de organização, militância. Mas eu comecei a me engajar muito numa campanha que a gente fez, que foi o plebiscito por uma nova constituinte. Foi uma das primeiras bandeiras ali de luta do Levante na época. E foi uma experiência incrível. Inclusive, eu tenho aqui uma relíquia dessa época. Eu vou te mostrar aqui. Essa é uma das lembranças mais fortes que eu tenho do Levante, assim, quando eu comecei a militar no movimento. E, sem dúvida, isso foi bastante importante, assim, para a minha trajetória na organização, né, do Levante. Qual a minha primeira memória do Levante? Bom, eu conheço o Levante há mais ou menos uns 3 anos, mas eu tô começando, assim, a sair com o pessoal e tudo mais nesse ano mesmo, em 2022. Primeiro eu fui pro congresso em Brasília, eu fui com o Levante. E lá a galera super animada, tipo super levante da juventude mesmo. Assim, o pessoal jovem, tanto de espírito, de corpo, de alma, de animação, gente. E é isso que eu mais gosto no Levante. E essa viagem do Rio tá sendo bastante uma experiência nova para mim também. Vou ver mais jovens do Levante, vou conhecer o pessoal, vou conhecer o Levante, né? Toda essa história de luta, de força. E eu tô bastante animada pra isso. É teu primeiro espaço no Levante? Tu nunca tinha ido pra um outro espaço que fosse só do Levante? Não, esse é a primeira vez que eu tô indo pro espaço somente do Levante. Mas tô super animada pra nova experiência.
Então, uma das minhas primeiras memórias e mais marcantes do Levante foi na Marcha Nacional Lula Livre, em 2018, que a juventude se organizou junto com os Sem Terra, em 3 colunas, irem até Brasília em defesa de Lula, em defesa da democracia. E aquela cena de todos nós nos encontrando marca a minha história no Levante e a minha memória desse movimento que está junto sempre com a classe trabalhadora. Eu mando os dados que estão disponíveis na internet. Ando na rua reparando quem me pede comida esmola ou me vendendo chiclete. O meu problema sempre foi chegar com tradição. Ligo no outro dia o Jornal da Manhã. Violência, injustiça, falta de educação. Vamos ligar os povos, essa crise tem um jeito. Expor o capitalismo do seu maior defeito. Vai explorando todo mundo. 99% pobre, quebrado, mas aquele 1% é milionário. Aquele 1% é milionário, safado só te rouba. Vai explorando todo mundo. 99% pobre, quebrado, mas aquele 1% é milionário. Aquele 1% é milionário, safado só te rouba. Que representa uma vitória muito grande, porque quantas organizações nasceram e não chegaram aos 10 anos, né? Muitas no nosso país. Nasceram, viveram 1 ano, 2, 3, não sobreviveram. Então, ainda mais de juventude, né? Porque o movimento de adultos ainda tem mais chances, digamos, de sobreviver. Mesmo assim, alguns morrem, né? E eu acho que um movimento de juventude como o nosso, sobreviver por 10 anos e continuar tendo a força e o papel, né, que cumpre hoje na esquerda brasileira, na sociedade brasileira, eu acho que isso é uma vitória muito grande. Então, quando eu vi que estava chegando 10 anos, eu falei, caralho, a gente conseguiu mesmo consolidar essa organização. Ela não foi uma organização efêmera, ela não foi uma organização passageira de um período específico. Ela é uma organização que já sobreviveu a alguns momentos. Então, ela sobreviveu a um tempo que era governo Dilma e jornadas de junho, pela primeira vez a nossa geração viveu mobilizações massivas, depois veio o golpe, depois veio Lula preso, governo Bolsonaro, tipo assim, já foram muitos momentos políticos mesmo do país que não acabaram com a nossa organização, ou que a nossa organização não perdeu sentido de existência, ela não perdeu papel, ela continua seguindo com um papel, com um sentido para a sociedade e continua, em alguma medida, forte, né? Em alguma medida com uma importância. Então eu acho que é uma vitória, assim. Quando eu vi os 10 anos chegando, acho que o primeiro sentimento era que vitória, que o Levante não foi só um fogo de palha, não foi só uma animação, um ato, não foi só uma batucada. Tipo assim, acho que é essa hora que a gente prova que o Levante é isso, mas não é só isso. Porque a gente sobreviveu há 10 anos e provavelmente vai sobreviver mais 10 aí. Quem é o Levante para mim? O Levante é o povo. O Levante é povo vivo. É a juventude brasileira da classe trabalhadora que percebe que o nosso país tem coisas erradas no nosso país e que mais do que isso, ao perceber essas injustiças que a juventude brasileira passa, quer transformá-la, né? Então, o Levante é mais do que identificar, né? É ser povo, mas é também, a partir de se reconhecer povo brasileiro, transformar essa realidade numa ferramenta, que é o Levante, que é juntar essa juventude, juntar esse povo, para dizer de forma organizada o amor que nós sentimos pelo nosso país e por isso vamos transformar essa realidade, né? Então, juntar jovens nas escolas, nos bairros, para disputar as ideias na sociedade e dizer que esse lugar que a sociedade capitalista reserva para a juventude brasileira não é suficiente, que nós não vamos permitir, né, sermos explorados, sermos esse país, né, que não governa para o seu povo.
companheiras e queridos companheiros do Levante Popular, que depois das falas que eu ouvi aqui, eu queria dizer para vocês que valeu a pena eu vir aqui. Jovens, resistam, levantem-se e protestem contra essa ditadura econômica e esse neofascismo que destrói o povo brasileiro. Eu quero mandar uma mensagem de otimismo e de luta para a juventude, do Levante Popular da Juventude. Pessoal, nada é permanente, nós podemos mudar sempre e com a força da juventude melhor ainda. Viva o Levante! Estou muito feliz com a presença do Levante nas pré-estreias do Marighella. Essa juventude do Brasil que é muito mais próxima àqueles que defenderam a democracia dos anos 60 e 70 do que a minha própria geração. Levante Popular de Juventude. Com 10 anos de nacionalização nas costas, atravessamos uma pandemia. Uma pandemia que abalou muito a nossa juventude. Uma pandemia que coincidiu com um governo negacionista, genocida, que negou a existência do coronavírus e que hoje já matou mais de 668 mil brasileiros e brasileiras. Mas como resposta, enquanto o governo virava as costas para nós, fomos às ruas com diversas ações de solidariedade. Levamos comida, formação, materiais de higiene. Estivemos atentos e fortes nas redes e nas ruas. Fomos também até a porta da Prevent Senior, que contribuiu para aumentar ainda mais o quadro de mortes só para sustentar fake news bolsonarista. Bom dia, moço, mostra como vai! Bom dia, moço, mostra como vai! Não aceito representar muito menos seu marido. Bom dia, moço, mostra como vai! Bom dia, moço, mostra como vai! Bom dia, moço, mostra como vai! Não aceito representar muito menos seu marido. Bom dia, moço, mostra como vai! Então, o que falar do Levante Popular da Juventude? O Levante é a expressão de que, de fato, coragem é um sentimento coletivo. É a compreensão de que, para resolver os problemas do povo, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, é preciso estar junto e permanentemente atentos. Se você nos pergunta quem é o Levante Popular da Juventude, muito provavelmente não vai caber neste vídeo. Em um documentário, um livro, uma série completa. O que podemos dizer, de forma bem resumida, é que o Levante é do tamanho da diversidade do nosso povo, da nossa cultura, e carrega em si o legado da história de todos aqueles que lutaram antes de nós e nos ensinaram tanto. É um povo que resiste. E o povo brasileiro somos nós. Paulo Freire falava de esperança, mas não esperança do verbo esperar. Porque quem espera fica parado. Mas esperança do verbo esperançar. Porque esperançar faz a gente se levantar. E há 10 anos estamos em luta, fazendo a juventude esperançar em um Brasil para os brasileiros. É a juventude na luta por um Brasil para os brasileiros. É a juventude na luta por um Brasil para os brasileiros. É a juventude na luta por um Brasil para os brasileiros. É a juventude na luta para um Brasil para os brasileiros. É a juventude na luta por um Brasil para os brasileiros. Por um Brasil. É a juventude na luta por um Brasil para os brasileiros. É a juventude na luta por um Brasil para os brasileiros. É a juventude na luta por um Brasil para os brasileiros. É a juventude na luta por um Brasil para os brasileiros. É a juventude na luta por um Brasil para os brasileiros. É a juventude na luta por um Brasil para os brasileiros. É a juventude na luta por um Brasil. É a juventude na luta por um Brasil para os brasileiros. Acredito na força da juventude, na força dos jovens, que têm a coragem de se levantar diante da ordem da opressão. Dos jovens que não se curvam diante dos prepotentes e dos que usam da força para destruir a vida. Acredito nos jovens que no seu levante têm esperança e não se deixam levar por falsas promessas. Acredito nos jovens que veem a dor, mas buscam transformá-la pelo amor.
Creio nos jovens que desarmados lutam contra aqueles que armados querem destruir os pobres, os fracos e os pequenos. Creio nos jovens que no seu levante são solidários, fraternos e compassivos, que olham para os mais pobres e esquecidos e dividem com eles o pão, o sonho, a vida, a esperança. Creio em vocês, jovens, quando não se submetem e quando contestam toda a ordem injusta e todos aqueles que desafiam a vida. Creio em vocês, que lutam com amor, com força e com ideal. Não desanimem nunca, não deixem de lutar, enfrentem, resistam, tenham coragem, não desanimem nunca. Não tem tempo, vamos pro acampamento. O levante é muito grande e tá só no aquecimento. Vem pra luta, não tem tempo, vamos pro acampamento. O levante é muito grande, tá só no aquecimento. Juventude brasileira pra lutar e resistir. São 10 anos de luta que o levante tá aí. Juventude brasileira pra lutar e resistir. São 10 anos de luta que o levante tá aí. Juventude brasileira pra lutar e resistir. São 10 anos de luta que o levante tá aí. Na favela entrando, nos assassinando, é só esculacho. Educação acabando, a fome aumentando, fora Bolsonaro se revolta, carai, se organiza, carai, vem pra luta, carai, é o Lula, carai. Então na favela entrando, nos assassinando, é só esculacho. Educação acabando, a fome aumentando, fora Cláudio Castro se revolta, carai, se organiza, carai, vem pra luta, carai, é o Lula, carai. Juventude brasileira